retrata uma realidade que, de certa forma, é inspirada não apenas na vida real de muitas famílias e de muitas mulheres, né, muitos homens que vivem nas comunidades carentes. Vocês chegaram a se relacionar, a visitar favelas ou a entrar em contato com pessoas que fazem parte desse tipo de convívio, desse tipo de realidade, que moram na favela? Conheço muitos atores de algumas favelas, pessoas que moram ou pessoas que trabalham em em diversas áreas dentro de favelas no Rio de Janeiro. Então, isso para mim não é uma novidade. Assim como a Mari, eu conheço muitas pessoas que, enfim, que moram em favelas, que estão tanto dentro do meio artístico quanto não. E na época que a gente estava gravando, também se preparando, a gente viveu muito Marechal Hermes, né? Então, eu acho que teve também esse plus aí, que é também o asfalto, né? Que, por exemplo, a Bruna é uma pessoa que ela não está necessariamente na favela, mas ela está ali num subúrbio carioca, que seria mais uma área ali de Marechal Hermes, né? Que a gente teve esse contato durante a preparação e a filmagem. E para vocês, quais são os principais debates que essa série traz? Eu acho que a série fala sobre afeto familiar, sobre relações familiares, e dentro das relações, acho que quando a gente fala de afeto, a gente também está falando do desafeto, né? Às vezes o foco está de um lado, às vezes o foco está de outro, mas são partes de uma mesma questão. Acho que fala sobre poder, fala sobre religião, e talvez um pouco sobre a banalidade como a gente enfrenta hoje em dia, várias questões que acontecem na nossa sociedade mesmo, hoje em 2020, aqui no Rio de Janeiro, e em outros lugares também, né? Eu acho que a série traz uma série de reflexões que é para a gente também trazer para as nossas vidas pessoais, né? Para o nosso cotidiano. Quais são os tipos de violência que a gente está sofrendo, quais são os tipos de violência que a gente está fazendo com as outras pessoas também, sabe? De se colocar mesmo, que eu acho que é o momento agora da gente ter uma reflexão profunda, assim, sobre as nossas vivências. E até puxando o gancho para isso que vocês falaram de violência, tanto a Perla como a Bruna viveram uma relação abusiva em contextos e em momentos diferentes. Como vocês fizeram para construir a personagem de vocês a partir disso? Eu acho que a Bruna, ela tem uma transformação ali também, né, durante a série, né? E aí, na verdade, ela começa num ambiente de muita opressão, mas não é uma opressão óbvia, assim, né? É meio que a gente ficava conversando muito de que ela é meio prisioneira dentro daquela casa, né? Então tem um ambiente, na verdade, um ambiente domiciliar muito forte para ela. Mesmo ela sendo uma figura que exala uma sexualidade e tal. Então eu acho que esse contexto aí da relação com o Quirino vem, eu acho que também, de uma certa maneira, para Bruna, que ela almejou uma certa vida, foi atrás daquela vida, e eu acho que ela, quando ela chegou lá, ela percebeu que não era bem aquilo, assim. Então, eu acho que tem uma busca por uma identidade, assim, sabe? Ela foi para um caminho torto, porque era o caminho que ela achou, que ela viu, que era o que ela conhecia, assim. E aí, depois, ela tá tendo que se reinventar dentro daquele contexto, sabe? Que ela tá. Eu acho que aí talvez tenha a complexidade da coisa, assim, pra Bruna. Pegando esse gancho da Tainá, né, que fala da Bruna ser prisioneira dentro desse bunker ali do Quirino, eu acho que a Penha acaba se tornando também uma prisioneira do Quirino quando ele quebra com toda a estrutura que ela tinha, familiar, profissional, emocional, e como ela acaba trazendo no ventre um filho do Quirino, ela não vai sair daquele bairro, ela não vai retomar a vida que ela tinha, o refúgio que ela encontrou para fugir desse passado, e para passar desapercebida, assim, foi a igreja, e continua ali, naquela forma. Então, não sei, Tainá falando agora, me veio essa prisão, que acontece
por um tempo, né, para ambas personagens, mas isso ganha outros caminhos, né? Mas não posso falar. E eu queria até pegar o gancho disso que você falou, Mariana, e perguntar para vocês sobre esse contraste das personagens, porque até o último episódio da série, a gente vê que elas acabam sendo reflexo de toda essa relação abusiva que elas viveram com o Quirino. E já no final da temporada, a gente vê elas duas se libertando, cada uma à sua maneira, né? Em virtude das circunstâncias que a gente tem ali, que eu também não vou falar para não dar spoiler para o pessoal do Cinepop, mas eu queria que vocês falassem sobre esse contraste das personagens. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa evolução de ambas as personagens. O Um Dia Qualquer tem é que os personagens eles têm muitas camadas e eles são muito humanizados. Apesar de quem é mal ama alguém, super protege alguém, quem é prisioneiro arruma um jeito de se libertar de alguma forma, encontra a liberdade dentro da situação. Não estou falando que a situação é ideal e também não estou querendo romantizar, mas eu enxergo a Penha e a Bruna mulheres assim de muito poder assim e de muita potência, sabe? Que passam pelo que passam, mas não sei, eu não sei se elas ficam ali por muito tempo, que sustentam essa sociedade, essa relação de opressão. Enfim, não sei, Tainá, o que você acha? É isso, quando a gente estava fazendo, não demonizar ninguém, sabe? Para poder você chegar e conseguir compreender as milhões de coisas que estão envolvidas, né? Porque em determinadas situações, é isso, sabe? A Bruna, ela tem coisas ali, decisões que ela tomou que talvez eu, quanto Tainá, não tomaria, mas ela tomou porque ela estava dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada situação, né? Então, assim, é legal que aí você vai se aproximando dessas situações, que, como a Mari falou, que são situações que a gente vê, sabe? Principalmente no Rio de Janeiro, sabe? É uma realidade do Rio de Janeiro que existe, sabe? Então, eu acho que a gente pega aí a ficção para falar sobre várias questões que são específicas, né? Que a gente consegue observar e que também são muito universais, né? A gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre poder, a gente está falando sobre raiva, sobre medo, sobre vingança. Então, isso permeia a humanidade desde muito tempo, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a, de fato, olhar para essas questões de uma maneira mais humana, mais honesta, né? E para poder até transformar algumas coisas que estão aí há muito tempo. E eu queria ver com vocês o seguinte, a respeito do final da temporada. O final deixou uma brecha enorme para um futuro bem promissor, para uma segunda temporada, né? Porque, assim, não dá para a série acabar daquele jeito, é injusto com a audiência. E eu queria que vocês me dissessem, assim, quais são as perspectivas do futuro da série? Menina, eu sei que eu estou proibida de falar nesse assunto. Mas se acontecer, eu tenho medo de como é que a gente vai chegar. Eu, Penha, Bruna e todas as mulheres. Mas eu não sei de nada, não sei. Eu sei que ia ser babado, e eu sei que a gente quer, mas é isso. É muito difícil. Você faz perguntas sobre o final da série, sobre a continuação da série. Eu aqui segurando para não dar spoiler, aqui toda nervosa. Ai, gente. Então, tá, deixa eu ver aqui. Então, já que a gente não pode falar sobre o final da série, eu queria perguntar para vocês sobre a produção de séries no Brasil. A gente tem visto essa virada também no nosso país, graças a Deus, né? A indústria de produções de séries no Brasil está crescendo muito, mesmo nesse contexto tão tumultuado que a produção cultural vive, né, no nosso país. E como vocês enxergam a relação não apenas do público brasileiro com a produção de séries brasileiras e também quais são as perspectivas de vocês assim, em relação ao cenário de produção seriado no Brasil? Tomara que a gente continue fazendo série pra caramba e que a gente faça coisas diferentes. Eu espero que, assim, sendo bem otimista, eu espero que a gente busque as nossas histórias, eu espero que a gente também descubra maneiras de fazer, assim, que a gente ouse mais, que a gente... não sei, eu bote novos rostos também para ver aí na tela, que a gente tem aí
sabe? Que seja um momento realmente de ascendência do audiovisual brasileiro e das séries. Eu acho que o streaming é uma plataforma que pode ser muito bem utilizada para a gente conseguir, sabe, fazer novos tipos de história e descobrir como fazer até alguns gêneros, algumas coisas que a gente ainda nunca experimentou. Por que a gente ainda não experimentou isso, assim? Eu sei lá, sendo bem otimista, eu espero que seja uma coisa positiva essa coisa de streaming todas. Nossa, eu acho que para a gente, para o nosso mercado de trabalho, é maravilhoso, né? Porque abrem-se muitas portas, assim, muitas possibilidades de trabalhar com diretores novos, atores novos, técnicos novos, que não só aqueles da TV ou aqueles do cinema. Claro que essas equipes se mesclam e também se beneficiam muito disso, né? Porque tem sempre mais emprego e mais possibilidades. Eu acho que a gente estava vindo num crescente bem bom, assim, não só do mercado nacional, como do mercado internacional aqui no Brasil. Acho que estava acontecendo muita coisa boa, mas houve uma pandemia no meio do caminho. E aí, minha gente, eu não sei. Assim, em alguma hora a gente vai ter que retomar, em alguma hora a gente vai voltar a trabalhar, mas eu não sei como vai ser. Então, estou bem atenta para como é que essas novas produções vão se virar, né? Mas concordando muito com a Tainá, também tentando ser otimista, eu também faço muito voto de que novas coisas venham, sabe? Novas coisas para além de gênero, para além de formato, personagens novos, personagens diferentes. Adoro essas séries que tem vários protagonistas e que a história vai andando de um para outro e a coisa não acaba. Tipo, já deu dessa coisa mais formatadinha, sabe? Eu acho que precisa. Eu gosto de história que a gente pode entremear assim, no meio dos personagens e não só gosto de assistir, como gosto de fazer, né? Então, por coisas menos quadradas. A minha última pergunta é qual o impacto que vocês esperam que a série tenha? Porque a própria série Um Dia Qualquer, ela é muito formada de arcos distintos que, de certa forma, se complementam, né? A gente vai vendo que cada arco ali é realmente entremeado, é uma comunidade só que tem cada um a sua vida, mas, de certa forma, todos estão um pouco ligados. E qual é o impacto que vocês esperam que a série gere na audiência? Tanto impacto cultural, como impacto social, impacto artístico? Qual é o impacto? Eu estou curiosa para ver e para saber das pessoas como é que vai chegar essa história desse crime organizado, né, das milícias, e acho que é novo isso, né, esse assunto em série, então tenho muita vontade de entender como é que as pessoas vão pegar isso. Mas, para além disso, como você mesma disse, né, essas muitas relações entremeadas que são bem... são afetos tortos, sabe? Afetos e desafetos misturados com violência e confiança e traição. É uma história grega, sabe? É uma tragédia grega que tem um destino traçado, mas será que é esse o destino do nosso país? Será que não tem outra possibilidade? É assim que a gente vai viver? Enfim, não sei. Eu fico pensando só que é uma série que eu espero que cause perguntas, assim, e que cause nas pessoas uma curiosidade também de conhecer outras realidades para além das delas, sabe? Que cause movimentos de deslocamento nas pessoas, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, eu espero que chegue nas pessoas dessa maneira, que elas se façam perguntas e que elas reavaliem o que está ao redor delas e o que elas também estão vivendo, assim, que abre os olhos para algumas coisas. Assim. Tô com medo. Aqui não, hein? Se você errar aqui, não tem segunda chance.